Então vamos lá. Vamos lá para a próxima. 23ª. O ministério de Cristo no santuário celestial. Vene. Vene. Alô, Vene. William. Eu vou falando então, enquanto ele deve ter dado uma saída ou deve ter caído. Pode ser? Pode sim, pode. Vamos lá. O ministério de Cristo no santuário celestial. Então a igreja adventista, ela tem uma doutrina do ministério, ou seja, que Cristo atuando lá no santuário celestial para dar margem a uma mentira, dizendo que em 20 de outubro, se eu não me engano, ou 22 de outubro de 1844, Jesus voltaria, ou seja, as pessoas que fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia marcaram data para o Salvador. Então vamos lá, para o Salvador voltar. Há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios do seu sacrifício expiatório, oferecido uma vez por todas na cruz. Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório por ocasião da sua ascensão. Em 1854, no fim do período profético dos 2.300 dias, olha aí, ó, tem muita gente aí que fala se eu acredito ou não nessa profecia de 2.300 dias. Ele iniciou a segunda e última etapa do seu ministério expiatório. É uma obra do juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no dia da expiação. Nesse serviço típico, o santuário era purificado com o sangue do sacrifício de animais vivos, mas as coisas celestiais são purificadas com o perfeito sacrifício do sangue de Jesus. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dorme em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter a parte na primeira ressurreição. Também torna manifesta quem dentre os vivos permaneça em Cristo, guardando os mandamentos e a fé de Jesus, estando, portanto, nele preparado para a translação ao seu reino eterno. Esse julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus. Declara que os que permanecem leais a Deus receberão o reino. E a terminação do ministério de Cristo assinará o fim do tempo da graça para os seres humanos antes do segundo advento. Olha só. Para quem está dentro do contexto adventista, puxa, essa mensagem é maravilhosa. Mas aqui tem uma mistureba tão grande de doutrinas para dar uma justificativa do grande desapontamento da volta de Jesus. Foi marcado a volta de Jesus, ele não veio. Então agora, no milharal, uma pessoa tem uma visão, né? Uma pessoa agora tem uma visão, ou seja, Deus dá uma visão para essa pessoa, sendo que os profetas terminaram em João Batista, a lei e os profetas terminaram em João, mas agora tem um monte de profeta por aí. Então agora uma pessoa tem uma visão, né? Deus faz uma profecia para ele, dá uma visão de que Jesus, em 1844, não é que ele iria voltar para a Terra, ele passou do santo para o santíssimo. Ou seja, todos aqueles exercícios que eram feitos aqui, no santuário celestial, a morte do nosso Salvador, que simboliza todo o fim do ministério sacerdotal, agora tinha que acontecer no céu. É muita mentira junto. Vamos lá. A passagem que eles dão para isso, Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ok. A pergunta é, se o camaradinha lá, se eu não me engano, vocês me perdoam se eu tô errando o personagem, tá? Porque é muita informação na minha cabeça, ao mesmo tempo, como espaço de tempo, pode ser que eu erre. Guilherme Miller, então, vê que Jesus passou do santo para o santíssimo somente em 1844. Ok. A pergunta é, o que Jesus, né, o Salvador, estava fazendo do ano 33 da era até 1844, fazendo o que, ao que, aonde? A pergunta é, quando o céu se abriu e Estevão viu o nosso, nós vamos falar isso para frente, o nosso Salvador, à destra do Pai, ou seja, já no Santíssimo, como é que ele só passou do Santíssimo só em 1844? Uma coisa está errada, vamos lá. Hebreus 8, de 1 a 5. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado no céu à destra do trono da majestade. Temos desde quando? Desde que ele subiu.
Não foi em 1844. Ministro do santuário, o do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Está falando da grandiosidade do Criador, isso, o verdadeiro tabernáculo. Quem é que fundou o verdadeiro tabernáculo? Não foi o Criador através do seu Filho, o verdadeiro tabernáculo? É disso que ele está falando. Está falando de um tabernáculo literal lá no céu. Vamos lá. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dom, sacrifício e assim vai. Nós já sabemos a passagem. Aqui é muito grande também, mas eu só vou ler ali perto onde está vermelho. Tá? Hebreus 9, é muita passagem para pegar o incauto e falar, poxa, essa doutrina é espetacular. Vamos lá. De sorte, lá em vermelho, de sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem. Vamos lá. As figuras que estão no céu. Se literalmente o Salvador passou do Santo para o Santíssimo em 1844, vou fazer uma pergunta. Coisas impuras e contaminadas estavam no céu? Agora, se eu usar uma figura de linguagem simplesmente dizendo que através do nosso Salvador as coisas estavam sendo arrumadas, aquele tabernáculo feito por mãos de homem, que para nada servia, foi tudo consertado através da vida, do sacrifício e da intercessão do nosso sumo sacerdote, aí sim. Agora, querer falar que isso foi literal, que Jesus passou do santo para o santo em 1854, é dizer que havia coisas impuras e contaminadas lá no céu. Vamos lá para baixo. A outra parte em vermelho. Aparecerá a segunda vez sem pecado. Ué, aparecerá a segunda vez sem pecado, mas na primeira vez tinha pecado? O Salvador, quando veio a primeira vez, tinha pecado? Ah, tinha sim. Tanto tinha que ele teve que passar pelo batismo de João Batista, né? Para a remissão dos pecados. E Paulo dizer que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Então tinha pecado uma primeira vez? Está falando de coisas literais? Vamos lá, aqui também está gigantesco, eu não vou ler tudo, só a parte vermelha. Vamos lá. Até que o animal for morto, está falando das coisas no céu. Agora eu faço a pergunta, há mortes lá no céu? Lá onde o Pai está, tem morte? Tem coisas imundas para serem purificadas? Tem morte lá no céu? Meu amado adventista do sétimo dia, raciocínio, meu amado. Não se deixe levar por mensagens que não têm base nas escrituras. Vamos lá. Mudando o véu do lugar. Vamos entender esse negócio aí. Vamos lá. Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram mortos pelo fogo que saiu da presença do Criador quando entraram relaxadamente em lugar que não lhes era permitido oficiar como sacerdote. O incidente que resultou na morte desses dois profanos está relatado no livro de Levítico, no capítulo 10, verso 1 e 2. O texto diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. Para evitar outras mortes, o Altíssimo mandou Moisés advertir os líderes do sacerdócio quanto à imensa prudência que deviam guardar todas as vezes que fossem se apresentar diante dele. A advertência dada pelo Criador a Moisés encontra-se no livro de Levítico, capítulo 16, verso 1 e 2, e as palavras são as seguintes. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aquele diante do Senhor, então disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, deixa eu só falar uma coisa para vocês, para quem não é adventista, essas coisas que eu estou lendo aqui, fica meio assim, pô, o que é isso? Mas quem é adventista sabe muito bem essas passagens são muito bem pregadas e conhecidas dentro do sistema adventista. Bom, vamos lá. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor, então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, olha só, nós estamos começando a desvendar agora, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Bom, Nadab e Abiú morreram, não porque se apresentaram com fogo estranho, perante o Eterno, como diz a denominação adventista, mas por terem feito esse sacrilégio no lugar santíssimo, para dentro do véu. Aqui, é dado o recado, não vá para dentro do véu fazer o que eles estavam fazendo, porque eles não eram sumo sacerdote. Vamos lá. Então, é porque eles foram para dentro do véu, viu, adventista? Vamos lá. A expressão para dentro do véu, na linguagem escriturística, no contexto da expiação, sempre se refere ao lugar santíssimo, que também é conhecido por Santo dos Santos, segundo compartimento, segundo tabernáculo, etc. Quanto a essa questão, não é possível ter dúvidas. Os versos da Escritura
que se seguem não permitem em absoluto qualquer tentativa de se ter outra opinião que não seja a que está sendo defendida nesse artigo. Ou seja, para dentro do véu já é no Santíssimo o adventismo do sétimo dia. Vamos lá. Levíticos 16, 12 e 13. Também tomará de sobre o altar o incensário cheio de brasa de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório, e também diante dele. Vamos lá. Vocês sabem o que é propiciatório? Para adventista sabe muito bem. É a tampa da arca. Onde ficava a arca? No santo ou no santíssimo? No santíssimo. Então toda vez que você ouvir falar dentro do véu, amados, é santíssimo. Já é santo e não é santo. Depois farás um véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, torcido, com querubins de obra-prima se fará, e o porás sobre 4 colunas de madeiras e de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali. Ali onde? Dentro do véu. A arca estava lá no Santíssimo. E esse véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Assim como a expressão dentro do véu claramente é usada na Escritura para mencionar o lugar santíssimo, também a expressão fora do véu aparece na Escritura para se referir ao lugar santo, compartimento anterior ao dentro do véu. Então, se dentro do véu é o santíssimo, fora do véu, é lógico que é o santo, não é o santíssimo. E a mesa porás fora do véu. Pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, não no santíssimo, fora do véu, no santo. Sabendo que fora do véu significa fora do Santíssimo, e que dentro do véu é a mesma coisa que dentro do Santíssimo, então quando o autor do livro aos Hebreus nos afirma que o Messias entrou no interior do véu, dentro do véu, tá vendo? Interior do véu, não nos resta alternativa a não ser aceitar que o Salvador, ascendendo ao céu, entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, onde efetuou uma eterna redenção. Adventista do sétimo dia, o Salvador, quando ele subiu ao céu, ele já entrou no lugar santíssimo. Essa história de que ele passou do santo para o santíssimo, em 1844, se não me engano, 22 de outubro, isso é uma mentira, isso é para enganar vocês. Vamos lá. Agora, quando eu falo mentira, enganar vocês, eu estou falando em relação às Escrituras, hein? As Escrituras, eu não estou falando de caráter de ninguém, estou falando em relação às Escrituras. Eu estou discutindo as passagens. Vamos lá. O qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Entrou quando? Feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Entrou quando? Quando Paulo está falando na passagem anterior aqui. Vamos lá. Ungido subiu ao céu, entrou no Santíssimo e ofereceu uma única vez o seu sacrifício expiatório. Ao fazer isso, o Messias afirmou-se eternamente como o véu místico, através do qual podemos também adentrar no Santíssimo em busca do perdão e da misericórdia do Pai Celestial. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque ele já está lá. Quando? 1854? Não, antes. E porque, olha só, quando é que Paulo escreveu isso? Paulo escreveu isso. Então, para Paulo, segundo o que está na Escritura, e tem toda a lógica, ele já estava no santuário, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Infelizmente, nem mesmo os adventistas foram capazes de compreender essa verdade indiscutível e aceitam uma versão que não corresponde a um autêntico assim diz o Criador. Ao invés de ficarem com um assim diz o Criador, ficaram com um assim disseram os homens ratificados pela sua profetisa. Olha lá, o ministério do sacerdote durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério que entrou Cristo ao ascender ao céu. Caramba, o grande conflito! O grande conflito, ou o adventista, já está dizendo que eles adentraram ao céu, que o Salvador já adentrou ao céu, já adentrou no Santíssimo quando ele foi para o céu. A verdade dói, mas liberta. Considerando que o autor do livro aos Hebreus usa as imagens do livro de Levíticos, livro que apresenta o ritual anual da expiação, devemos aceitar que quando ele afirma a entrada do Messias para além do véu, ele queria que percebessem a entrada do Salvador no lugar santíssimo, lugar onde foi realizada em uma única vez a eterna redenção.
Para aceitar que o nosso Salvador entrou apenas em 1844 no lugar santíssimo, é preciso mudar o véu do lugar. Se assim não fosse, como explicar esses versos? Atos 7,55, Atos 7,55, e deve ser 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Não dá. Ministério sacerdotal no céu do Salvador, não dá. Isso é só para justificar uma grande bobagem que eles fizeram, marcando data que não foi a única. Antes, eles já haviam marcado alguma data, mas essa é a mais famosa, 22 de outubro de 1844, onde, se você não me falha, Guilherme Miller, andando no milharal, se eu não me engano, se eu estou errado, você me desculpe a pessoa, mas o fato é esse. Aí, para tentar entender que eles estavam discutindo as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, eles estavam dizendo que Jesus voltaria aquele dia. Aí, não voltou, muita gente se decepcionou, tal, muita gente vendeu seus bens, foi um desastre para muita gente. Aí o que aconteceu? Aí alguém ali viu, teve uma visão que Jesus passou do santo para o santíssimo em 22 de outubro de 1844. É mentira! Segundo as escrituras, não é verdade. Obrigado, Charles. E vamos lá para a próxima. Não, e o Vene? Tem o Vene. Vene, Oi. comentário. Seu comentário. Sim, pois eu estou compartilhando aqui o site Ellen White Expose, que infelizmente saiu do ar faz algum tempo. Você clica aqui, vai redirecionado para essa página aqui, que é justamente sobre que eu falei com o William, depois que eu pesquisei mais sobre a Ellen White, sobre as profecias, né, sobre o ano de 1844. Infelizmente, o site Ellen White Exposed tá fora do ar, mas Ô Vene, eu tenho todo o material desse site. Eu peguei tudo antes que eles tirassem fora do ar, amigão. Que com certeza iam tirar sim. que bom, depois eu acho que eu vou querer. Tu tem, Eu mando sim, tudo em português. pronto, porque o autor dele é o Dirk Anderson, né? Tá aqui. Ainda tem outros sites em inglês, né? E ele é ex-adventista, né? Só que ele explica em várias coisas porque que ele deixou o adventismo e tudo mais. E ele apesar de ter deixado o adventismo, né? Ele disse que era ainda a igreja a igreja ainda menos pior, né? E ele hoje em dia ele saiu da igreja adventista, mas ele está em outra igreja que aqui ele conta a história dele, o Dirk Anderson, e ele fala a igreja que ele está agora, que é a igreja de Deus do sétimo dia, que não, aqui eu vou clicar aqui, que é outra igreja que guarda o sábado e que daqui vocês podem ver. E ele explica, né? Assim, o que eu achei fascinante sobre o dilema o que mais me surpreendeu foi essa doutrina dos 2.300 dias do ano 1844, que na verdade fala do Hanukkah, né? Que está em português em outra página, né? Que o Exposed saiu, tinha em vários idiomas e saiu. E fala sobre chifre pequeno, sobre por que Daniel 7 está em aramaico e Daniel 8 está em hebraico, ou na verdade é ao contrário. E, e é bem interessante. E é isso. Sobre os outros temas, eu vou deixar o William
falar sozinho, porque eu vou ter que sair agora, mas é Não, a gente exatamente. continua na próxima, a gente faz o terceiro, para terminar tudinho. Mas eu não tenho muito o que falar sobre os outros temas. É, é porque É, seria se o, interessante você participar, para te dar uma. São os temas, os últimos, do 24 ao 28, ao 28 tá bom. A gente pode marcar para outro dia. O que vocês acham? Para no 23, tá? Por mim tudo bem. E seria um prazer, Vene, você É, estar num outro dia. Vamos marcar um outro dia, vamos estar junto aqui, sem problema, meu mano. Você vai aprender junto comigo, que eu também estou aprendendo com você. Nós vamos aprender junto e vamos ensinar aos nossos milhares de adventistas que estão escutando. Esse nosso, nem é debate, vamos dizer, mas esse nosso estudo. mas não, não vai dar, porque aí vão colocar terceira parte do debate adventista e ex-adventista. Aí já não dá mais, porque o povo já está sabendo. Ó, então faz o seguinte, ó, o Gelson faz assim, terceira parte do debate sobre as 28 doutrinas da exato. igreja, sem colocar adventista e ex-adventista. Ah, tá certo. Mas é porque também eu não tenho muito o que falar sobre, porque eu não tenho muito. Mas eu Na gostaria verdade, que você participasse com a Então, gente. então Gelson, é o seguinte, ó, se ele não quer mais participar, tudo bem. Eu proponho a você que decide, o canal é seu. Se você quiser continuar só comigo aqui, eu discorro as quatro últimas Então tudo doutrinas, bem, então. sem problema nenhum, ou se você quiser marcar comigo um outro dia, também A não há gente problema termina nenhum. hoje, então. A gente termina hoje. Todos correm, ele falou que não vai é mais participar, que tem porque o que meu sair. entendimento, o meu entendimento sobre esses os últimos é, capítulos, né, dos 28, não são, eu não tenho nenhum, assim, mesmo nada para falar, assim, mas é bem interessante, assim, se o William quiser continuar, ou eu acho que eu não teria nada para falar, porque para mim é muito complicado. Tá, ô Essas, Vene, então é o seguinte, eu vou te dar uma sugestão. Se você querer sair porque você não quer se manifestar, não precisa sair, mano. Pode ficar aqui, você não precisa falar nada, tal. Agora, se você tem que sair porque você precisa realmente sair, não tem problema. Mas se você está ficando constrangido porque você não quer falar nada mais sobre as outras, fica aqui na sala, não há problema. Eu discorro aqui sozinho. Não há problema nenhum, entendeu, amado? Você decide. Se você quiser sair, sai. Se quiser ficar fixo. Se tiver que sair, sai. Não há problema não, tá bom? Fica tranquilo que você está entre irmãos aqui. Então, ó, vou repetir. O que eu estou discordando não é de você, do que você pensa. É da tua afirmação que as doutrinas da igreja adventista estão corretas. Entendeu? É só isso, tá bom? como eu estava dizendo, por enquanto, a igreja adventista é a menos errada, né? Como o próprio Dick Anderson falou, né? E ele foi adventista e vários outros adventistas acreditam que o único problema da igreja seria Ellen White e o grande extremismo e também que talvez a maçonaria incluída no meio e tudo mais. Ô, Vênio, É, o dia que você quiser, não ao vivo, mas fechado, eu vou falar para você sobre as doutrinas da Igreja de Deus do Sétimo Dia e vou trazer uma pessoa que fez parte dessa igreja, ela vai falar o que é isso aí também, tá bom? Mas isso vai ser no âmbito fechado. Eu vou convidar essa pessoa, é um amigo meu, ele ficou algum tempo na Igreja de Deus do Sétimo Dia, ela vai te falar o que é essa igreja aí também. beleza. Pode ser também. É interessante também saber sobre, sobre. A gente quer que você fique tranquilo, fique relaxado, está entre irmãos aqui. É que ninguém, é melhor de que ninguém nós aprendemos um com os outros. Até eu estou aprendendo. Beleza, beleza. Depois a gente faz outros hangouts aí, que agora eu vou ter que sair mesmo. Tudo Beleza, bem. então vai na paz, ô amado Vênio. E foi um Vai na prazer paz. ter dividido isso com você. E assim, eu espero que você assista o resto dos hangouts para você ter uma base do restante das doutrinas adventistas. E depois você vê uma a uma quantas, na minha visão, não na minha visão, William, na minha visão em relação às escrituras, eu disse, ok, que eu não sou dono da verdade. A minha verdade é o Salvador, porque a palavra do Criador é o nosso Salvador.
Mas pelo que está escrito nas Escrituras, vê depois quantas doutrinas que não precisa de sistema religioso para ter a doutrina, por exemplo, conduta cristã. Para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa honesta, eu não preciso de sistema religioso. Você está entendendo? Para eu amar o meu próximo, não preciso de sistema religioso. Então, quando eu digo que não há problema nenhum nessa doutrina, é porque não há problema nenhuma em relação ao ser humano para com o ser humano. Mas tudo bem, se você puder depois assistir, seria legal. E aí nós, Gelson, vamos continuar então. Valeu, O bom Vini se sábado aí pra despede, né? vocês aí. O Vini se despede, né? Que está ao vivo, né? Das considerações finais. Ah, beleza. Que foi muito bom participar desse debate e que realmente cada pessoa pensa de um jeito diferente, né? E é, a própria Bíblia diz que a Babilônia só vai cair quando Cristo voltar. Babilônia quer dizer confusão, né? E essa confusão sempre vai existir. Até a gente vê Paulo e Barnabé, né? E até na igreja primitiva sempre teve essa confusão entre os irmãos que acreditavam em Cristo. E é por isso que tiveram concílios em Jerusalém para que era permitido comer, não fazer, qual o mandamento. Foi o primeiro concílio de Jerusalém entre os apóstolos. E a Babilônia, infelizmente, só vai, ou felizmente, né, só vai cair quando Cristo voltar. E é isso. O William eu acho que ele vai continuar a expor os pensamentos dele. E o intuito do debate é esse mesmo, de aproximar as pessoas a refletir mais sobre o que acontece mesmo por assim a nosso lado, né? A gente não vê às vezes o que está acontecendo nas nossas casas, nas nossas vidas, e é bom compartilhar isso e conversar sobre isso mesmo que seja pela internet. E é isso. Paz a todos, shalom, né, a todos. Feliz sábado, feliz domingo. E é isso. Ok, obrigado pela participação do amado Ben. Acho que foi muito importante, foi muito bom. E até uma próxima.